Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma sessão de estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica. E nessa tarde nós vamos estudar o capítulo 9, A Ascensão de Daniel Rayburn, na página 182. Então, como de costume, para fazer os nossos estudos, pega aí o seu livro, se você tiver em mãos. Se você não tiver o livro, simplesmente imagina, tá? Imagina como se estivesse com um livro nas suas mãos, para a gente se conectar com essa frequência. E a gente vai pedir que a nossa divina presença, eu sou, assuma o comando a partir de agora, que ela nos guie, que nos oriente e que nos conecte com a fonte desse conhecimento, com os mestres e com todos os seres que fizeram com que esse conhecimento chegasse até nós, para que a gente possa extrair conhecimentos valiosos para a nossa alma, para o nosso ser, e que com isso a gente possa caminhar na nossa jornada pela nossa ascensão, pela ascensão do planeta Terra, para ajudar nossos amigos, familiares em suas jornadas também. Então, vamos agradecer pela oportunidade de realizar esse estudo e seguir adiante aqui com a ascensão de Daniel Rayburn. Lembrando que a gente está chegando ao final do nosso livro aqui, Eu Sou a Presença Mágica, e depois a gente vai para o terceiro livro da série. Mas a gente fala disso depois. Vamos lá para a nossa leitura. Nossas práticas intensivas sobre a direção de Saint-Germain durante 3 meses. No decorrer desse tempo, nossa felicidade era realmente grande, porque a alegria e a bênção de verdadeiramente ver, conhecer e conversar com a poderosa presença Eu Sou, era indizível e só pode ser entendida através da experiência efetivada. Recebíamos semanalmente notícias dos jovens, cujo progresso na universidade era esplêndido. As cartas de Bob nos informavam que tudo prosseguia em boa ordem na mina e que agora os homens trabalhavam cantando. Saint-Germain disse, nessa ocasião, que a justiça e o serviço amorável poderiam efetuar e efetuariam essa mesma atividade por toda parte, no mundo dos negócios, onde fossem aplicados esses mesmos princípios. Saint-Germain prometeu encontrar-nos no rancho mais tarde e dirigiu-se para o Extremo Oriente. Deixamos Washington no dia 7 de abril. Chegamos a Denver no dia 11 e viajamos para o rancho na manhã seguinte, bem cedo, onde tudo parecia respirar alegria, paz e a liberdade das encantadoras montanhas. Ao aproximar-se da data da formatura, recebemos uma notável carta de Nada e Rex, descrevendo a experiência que eles presumiam ter-lhes sido proporcionada por Saint-Germain e que lhes causara grande contentamento. Haviam dormido tarde, certa noite, ponderando sobre o traje de formatura para Rex e vestidos para Nada e Pérola. Na manhã seguinte, Rex encontrou um belo terno novo sobre a mesa do seu quarto, preso ao qual havia um pedaço de papel com a mensagem: Por obséquio, aceitai isto daqueles que vos amam. Era confeccionada em magnífico tecido azul e ajustava-se-lhe perfeitamente. Nos quartos de Nada e de Pérola foram encontrados vestuários completos para cada uma, com escritos semelhantes fixados. Seus vestidos eram de uma fazenda branca, delicada, bordada com desenhos originais. Rex
insistiu para que seu pai, Gaylord, Bob e eu comparecêssemos à cerimônia de formatura e estava tão decidido que de modo algum pudemos recusar. Nesse caso, voltamos para a solenidade. Essa universidade tinha um benfeitor que o público não conhecia, mas começamos a suspeitar ser o próprio Saint-Germain. Mais tarde, ele nos disse que seu presidente era um membro da Grande Fraternidade Branca. Rayborn convidou o presidente e sua irmã a jantarem com ele, antes de sua volta para o oeste. O acontecimento era daqueles que não se esquecem nunca, pois quando chegamos, Saint-Germain estava com eles para surpresa e alegria de todos nós. Falou-nos detalhadamente a respeito da nova era da instrução universitária. Em todos os campos da educação, disse, uma certa busca está se afirmando por toda a raça para compelir ao reconhecimento da poderosa presença Eu Sou, único fundamento sobre o qual poderá ser sempre construída permanente felicidade, liberdade e perfeição. É só por meio de Eu Sou que a humanidade pode se libertar de seu egoísmo e de sua ganância. Então, todos entrarão em pleno uso da eterna abundância que está à espera de poder servir à humanidade. Cada indivíduo é uma porta aberta que conduz toda a perfeição, mas essa perfeição só se expressará sobre a terra quando o eu exterior conservar seu canal claro e harmonioso, adorando e aceitando a poderosa presença Eu Sou. Aceitando e mantendo a atenção na presença Eu Sou, a qualquer momento, o indivíduo pode chamar a si todo o bem para uso externo da personalidade. Então, conseguirá atrair para dentro do ser e para o mundo inteiro tudo de bom que deseja. Mas o maior poder que essa realidade coloca sob o comando do eu pessoal é o uso do amor divino, com uma presença que caminha à sua frente, põe em ordem todas as atividades externas, resolve todos os problemas humanos e revela a perfeição que deve vir para a Terra, né? E é incrível isso, né? Acho que vale parar um instante aqui para falar dessas coisas, porque apesar de ser um romance e de ele estar contando uma história, tem trechos aqui muito explicativos, lições muito profundas sobre a divina presença Eu Sou. E aqui a gente começou a falar de novo sobre isso, né, e da importância de aceitar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, essa poderosa presença e que através dela nós conseguimos realizar grandes coisas, inclusive, né, em qualquer área de nossas vidas, né, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em qualquer área que a gente entender como importante e relevante. E ele diz aqui o seguinte: aceitando e mantendo a atenção na presença eu sou. Isso aqui é o que ele quer dizer é que não existe almoço grátis. Ele quer dizer aqui que para tudo nessa vida a gente tem que pagar um preço. E o preço que a gente paga para ter esse contato profundo com a nossa divina presença Eu Sou é reservando um tempo e dedicando a nossa atenção à divina presença Eu Sou. Se a gente não tiver um momento do dia para fazer os nossos decretos, as nossas orações,
para pedir que essa presença atue e interceda por nós, ela vai ficar aguardando essa manifestação. Então, depende que cada um de nós dê o primeiro passo, que a gente busque essa presença, que a gente queira que essa presença atue na nossa vida, que ela interfira, né, positivamente, mas que ela interfira em tudo que a gente está fazendo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Que ela esteja presente, nos guiando, mostrando caminhos, soluções, como resolver, como transformar nossa realidade. E aí ele diz o seguinte: a qualquer momento, o indivíduo pode chamar a si todo o bem para uso externo da personalidade. E isso é uma coisa muito poderosa, né? A qualquer momento. Não é de vez em quando, não é só nas luas cheias, às terças-feiras, né? Ou quando tem um eclipse, não é só quando tem um evento ocorrendo no mundo, é a qualquer momento, é agora, né? É agora, amanhã, depois e por todo o tempo, nós podemos recorrer à nossa divina presença, eu sou, e falar, por favor, me ajuda, por favor, me faz mais consciente, por favor, preciso de dinheiro, por favor, me ajuda a vencer essa ou aquela dificuldade, me mostra um caminho para transformar minha vida. A qualquer momento nós podemos fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente permite, a gente concede a essa presença poderosa atuar na nossa vida. E aí, ele até destaca aqui em negrito uma coisa que é fundamental. A gente precisa entender que tudo à nossa volta, que tudo nesse planeta é construído a partir da energia do amor divino. A energia do amor divino é a chama poderosa, ela permite e que constrói tudo. Então, quando a gente usa a nossa divina presença eu sou, a gente coloca faz com que o nosso eu pessoal esteja, esteja disponível o uso da chama do amor divino. Isso é incrível, é transformador. A gente precisa reconhecer o tempo todo, aceitar e permitir que a chama do amor transforme a nossa vida. E olha o que ele diz aqui. É, mas o maior poder que essa realidade coloca sobre o comando do eu pessoal é o uso do amor divino como uma presença que caminha à frente. O amor divino não é um sentimento. É isso mesmo. O amor divino é uma presença, é um ser vivo, é uma consciência. Amor e consciência são sinônimos. Quanto mais você ama, mais você se torna consciente. Quanto mais você tem consciência de algo, mais você se torna um ser de amor. Então, é importante compreender isso profundamente. É uma presença que anda à sua frente. Ela resolve os BOs, os problemas, os perrengues que tiverem pela frente para você. Olha que coisa incrível, né? Põe em ordem todas as atividades externas. O que é o mundo à nossa volta? É um caos, dificuldades, dores, guerras, conflitos, gente querendo enganar a gente e todo tipo de frequência e energia para manipular, controlar e fazer como que a gente viva como robôs controlados, não é? É, mas esse jogo, ele é equilibrado quando a gente se volta para a nossa divina presença, eu sou. E aí a gente tem o poder de colocar ordem nas coisas. Quando a gente se aproxima de um lugar, as coisas que tinham problema já foram ordenadas. As dificuldades,
né? Elas vão se dissolvendo. Põe em ordem todas as atividades externas, resolve todos os problemas humanos e revela a perfeição que deve vir para a Terra. Então, é incrível toda vez que a gente se depara com esse texto, a grandiosidade e a possibilidade de refletir sobre esse assunto aqui. A gente pode ficar dias falando sobre isso, analisando casos sobre nossas próprias vidas e trazendo à tona, né? Então, é muito importante esse tipo de percepção, né? E para fechar o assunto aqui e a gente continuar a leitura, a gente pode, quando pega um texto desse, a gente pode fazer essa leitura de diversas formas, né? A gente pode simplesmente passar aqui e ler e é uma leitura um pouco mais superficial e a gente, oh, entendi e tal, né? Você pode fazer uma leitura um pouco mais profunda, que você vem, você vai fazendo anotações, vem tirando aqui alguns conhecimentos, ou você pode fazer uma leitura muito mais aprofundada, que é pegar trechos como esse aqui, né? Você passa ali pelas histórias, pelo enredo ali, o que está acontecendo, mas quando chega em trechos como esse, que tem conhecimentos profundos, você analisa linha a linha, né? Cada uma dessas coisas e você vai ali refletindo sobre aquilo e trazendo o conhecimento que vem à tona, né? Trazendo informações poderosas que estão contidas ali, que uma leitura mais superficial você não vai conseguir pegar no dia a dia, né? Então, esses três livros, né? E tem aqui esses que estão aqui, né? Tem a série dos três livros aqui. Acho que eu já li umas 15 vezes, né? Em momentos diferentes. E toda vez é uma surpresa, toda vez tem conhecimentos novos, toda vez a gente mergulha em é, em camadas mais profundas de conhecimento, quando a gente vai revivendo e trazendo à tona esses conhecimentos. Então, é algo bem especial. Esses três livros aqui são livros que a gente deve estudar muito, tem muita coisa importante neles. Mas vamos em frente. O amor divino, sendo o coração do infinito e do indivíduo, é uma inteligente chama sempre fluente que libera energia, sabedoria, poder e substância ilimitada. Desprenderá bênçãos incomensuráveis para todos os que harmonizarem e equilibrarem suas próprias personalidades, de modo a se deixar inundar por ele. O amor divino é o reservatório da vida e o cofre do tesouro do universo. Automaticamente, absorve para o eu pessoal todas as coisas boas, quando a atividade exterior do espírito reconhece a presença eu sou e a conserva sintonizada com o amor divino. Então, todo empreendimento é efetuado sem luta, sem esforço, e a atividade criadora torna-se uma contínua expansão e alegria da perfeição. Quanto mais se estuda a vida e se contempla a perfeição, menos se luta com as pessoas e coisas e mais se adora a presença de Deus, porque aquele que rende culto à perfeição deve necessariamente se converter naquilo que prende continuamente sua atenção. Aqui tem um outro ensinamento poderosíssimo. Olha só, eu vou até voltar um pouquinho, né, porque ele está falando aqui da questão da atenção. A nossa atenção é o nosso bem mais precioso. Onde está o seu tesouro, lá também está o seu coração. Tá ligado com esse ensinamento. A sua atenção
é onde você está criando, transformando e manifestando. Se a tua atenção está na preocupação, está dúvida, em dúvidas, em questionamentos, se você não sabe como resolver algumas coisas, está se sentindo angustiado, angustiada, é aí que está a sua atenção. E aí, o que que acontece? Você se torna um com aquilo que você cria. E se você não tomar cuidado, você passa a ser dominado por aquela energia que você mesmo criou. Você cria um monte de monstrinhos e esses monstrinhos ficam puxando o teu pé depois ali. É basicamente isso que acontece. Mas a boa notícia é que se você dedicar uma parte do seu tempo para se conectar com a energia do amor divino, você também se torna um com essa energia. E é por isso que ela te transforma. É por isso que verdadeiros milagres passam a acontecer quando você se conecta com esse tipo de frequência, né? Então, eu vou ler de novo para a gente ter essa perspectiva. Quanto mais se estuda a vida, então eu estou dedicando tempo e atenção a isso, e se contempla a perfeição. Como é que eu contemplo a perfeição? Através de decretos, meditação, me sintonizando com essas frequências, menos se luta com as pessoas e coisas, ou seja, a gente fecha a porta para o exterior e para de se preocupar, né? Tem uma frase que parece meio rude, que eu ouvi alguma vez, está em algum dos livros, mas Saint-Germain, ele diz alguma coisa assim, né? Deixem os idiotas serem idiotas. Então, não entrem nesse tipo de briga, de conflito, de coisas. Isso não vai levar a nada, isso só vai roubar o seu tempo. Então, não se envolva com essas coisas. Se envolva com o que realmente importa, que é a sua divina presença, eu sou. Então, menos se luta com as pessoas e coisas. O que que isso significa? Você para de dar atenção para isso, tira o seu poder da atenção dessas coisas e mais se adora a presença de Deus. Ou seja, deixando de dar atenção para essas coisas, você está dando a sua atenção para adorar e se sintonizar com a presença de Deus. Porque é aquele que rende culto à perfeição. Rende culto à perfeição. Você vai se prostrar diante do altar de Deus e falar: minha divina presença, assuma o comando, vem aqui e se manifesta na minha vida com toda a sua força, com toda a sua luz, porque é isso que eu quero saber, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero manifestar na minha vida. E aí, porque aquele que rende culto à perfeição deve necessariamente. Por que deve necessariamente? Porque isso é uma lei e a gente não tem como dar um jeitinho brasileiro numa lei e dar e mudar essa regra. Essa é uma lei espiritual. Você se funde aquilo que a sua atenção se conecta. Então, você deve necessariamente se converter naquilo que prende continuamente a sua atenção. Então, é muito incrível esse conhecimento, é muito poderoso. Quando a humanidade ocupar a atividade externa do espírito com pensamentos e sentimentos de perfeição, os corpos e os afazeres dos seres humanos levarão também para o exterior essa ordem e essa perfeição. E aqui, né, só mais um ponto, a meditação ascensional que a gente fez agora há pouco, ela deve assustar muitas pessoas que não têm esse conhecimento, porque ela é uma invocação de poder tão poderosa que está exatamente alinhada com o que a gente está lendo aqui, que ela está dizendo o seguinte.
presença de Deus, se manifeste aqui agora, cure todas as doenças, pare de produzir o hormônio da morte. Eu não quero nem envelhecer mais, eu quero um corpo saudável para poder viver a minha vida. E eu não quero nem saber a minha idade, porque eu vou permanecer aqui o tempo que for necessário, com saúde, com vitalidade, com disposição, com energia, com uma série de recursos para fazer tudo o que eu desejo fazer. Eu faço invocações poderosas para ativar e trazer energias de ascensão na minha vida. Eu digo, eu sou o ser ascensionado, Luciano, e estou aqui para fazer isso, isso e aquilo, né? Parece arrogante para quem não sabe do contexto e do que a gente está falando, mas é isso, é dedicar parte do seu tempo e aceitar essas energias como possibilidades, como coisas que podem acontecer e que estão aqui de fato se manifestando. Então, essa meditação de ascensão, ela tem essa função de executar e pôr em prática exatamente isso que a gente está lendo, de permitir que uma coisa muito maior que a gente nem tem consciência ou percepção do ponto de vista da nossa personalidade encarnada, mas que a gente sabe que existe, que pode vir e se manifestar aqui. Então, esse é um ponto bem importante. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Quando o seu pensamento e as suas emoções estiverem alinhados com a ordem divina, com a energia divina, isso também, naturalmente, vai se manifestar na sua vida física. Quanto mais compreendermos a vida e a perfeição, tanto mais simples se tornará tudo, até que tenhamos de fazer apenas uma coisa e fazê-la sempre, encher constantemente nossos pensamentos e sentimentos com o divino amor. Então, de novo, essa é uma outra coisa fantástica que os ensinamentos dos mestres da presença eu sou, dos raios, eles são muito simples. Você precisa aplicar, você precisa se desenvolver, mas eles são muito simples. Ele está dizendo que tudo isso que a gente está estudando, aprendendo, tal, se resume a fazer com que os nossos pensamentos e emoções eles se encham de amor. E todo o resto se resolve, porque essa energia do amor, ela por si só é inteligente e poderosa para transformar a nossa realidade. A vida nunca entra em conflito. O que luta é a consciência que procura restringir a vida, e não é mais do que interferência junto à perfeição que está sempre tentando se manifestar. Se a pessoa ou eu exterior deixar apenas a vida fluir em paz e permanecer em paz, o resultado manifestado será perfeição, o caminho divino da vida realizado. Muitos que começam seriamente a atingir essa compreensão ficam desencorajados e interrompem sua busca, porque estão procurando coisas em vez de regozijar-se com Deus, adorando a beleza e o poder da grande luz por si própria. Se procurarmos a luz porque gostamos de adorá-la, os resultados são absolutamente certos. E então estamos colocando Deus em primeiro lugar, como deve ser, para que seu eu pessoal seja mantido em sua correta relação com a vida. E olha, uma percepção aqui que é muito significativa para as nossas vidas. Às vezes, a gente tira as coisas do devido lugar e isso nos desestrutura totalmente, né? E quando a gente tira Deus
em primeiro lugar das nossas vidas, a gente fica ansioso, preocupado, com medo e um monte de outras coisas, né? O Joshua, né, o Joshua David Stone, ele diz o seguinte lá no livro Psicologia da Alma, que só existem duas energias, né? Duas energias. Existe o amor e existe o medo. E todos os outros sentimentos, eles derivam tanto de uma coisa quanto de outra. Então, quando a gente tira Deus, né, desse lugar de ser o primeiro lugar acima de todas as outras coisas, a gente dá lugar a alguma outra coisa para, entre aspas, ser o nosso Deus. Nosso Deus pode se tornar a culpa que a gente carrega, pode se tornar a ansiedade, a preocupação, a conta que a gente tem para pagar no final do mês, a gente não sabe de onde vai tirar dinheiro e assim por diante. E de novo, a gente está pegando a nossa atenção e colocando ela 100% ali naquele problema. Então, o que a gente está vendo aqui é, bom, existe um caminho, esse caminho é uma lei. Se a gente aplicar essa lei, ela funciona. Não importa se o seu nome é Pedro, João, Maria ou o que for. Não importa qual lugar do mundo ou qual língua que você fala. Não importa também o que você fez ou deixou de fazer nessa ou em outras vidas. O que importa é o agora. Se você parar, olhar para essas leis, para essas regras que são simples e colocar elas em ação, você vai transformar a sua vida. E isso não tem como dar errado, né? Então, já te dá uma segurança, uma força, uma tranquilidade só de saber e de compreender isso. O problema é que grande parte das pessoas não tem uma clareza e um conhecimento como esse. E aí elas se deixam tomar por questões do exterior e a gente mesmo, no dia a dia, às vezes a gente se depara com um problema que parece ser um dinossauro correndo atrás da gente ali, né? Um monstro, e a gente às vezes falha em falar: opa, Deus que está aqui é maior que esse dinossauro. Eu tenho uma força aqui que pode. eh, Dar um jeito nessa situação, nesse problema aqui e resolver, né? E aí a gente vai ter mais serenidade, vai ter mais clareza, percepção para poder lidar com esse ou com aquele problema. Mas essas questões estão aí. Como a gente olha para elas e como a gente lida é que é, de fato, o que vai fazer a diferença. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu lembrar onde eu parei. Ele estava terminando aqui, né? Absolutamente, estamos colocando Deus em primeiro lugar, como deve ser, tal. Então, ok. É na tarde, né? Na É, tarde do dia seguinte. isso, legal, obrigado. Na tarde do dia seguinte, dissemos adeus aos nossos amigos, trocamos votos de felicidade e tomamos o trem para o oeste. Os criados de Saint-Germain tinham providenciado para Nada, Pérola e Rex em seus apartamentos enquanto frequentavam a universidade. Desapareceram tão silenciosamente como haviam chegado. Todo o seu conjunto era um exemplo daquilo que significa saber, ousar, agir, servir e calar, né? E é outro conhecimento só. Isso aqui tem livros escritos só para falar desses eh, aspectos aqui da magia, né? Mas vamos em frente. O trem chegou a Denver às 4 horas do terceiro dia após a formatura, e na manhã seguinte, bem cedo, Nada, Pérola, Zara, Bob, Rex e eu montamos a cavalo rumo à caverna dos símbolos.
Alcançamos o cume da montanha quase às 11 horas e Zara mostrava-se extremamente feliz. Desculpou-se, dizendo que precisava estar só por um tempo. Nesse ínterim, preparamos lanche. Mais tarde, ela voltou e a luz brilhava em seus olhos. Passei por uma estranha experiência, disse. Vi o Deus desta montanha. É um ser maravilhoso. Nunca pensei que existisse uma entidade com tal majestade, sabedoria e poder. Tem pelo menos 2,40 metros de altura e é o guarda desta montanha sagrada, como ele a denomina. É conhecido como Deus Tabor. Disse-me que teria muito a fazer para ajudar-nos no futuro próximo. Tudo em torno desse lugar pareceu-me tão familiar como se eu já tivesse estado aqui anteriormente. E aqui, né, só um ponto de atenção, né, quando a gente esquece que a vida ela está presente em todos os lugares, né? Às vezes você tem uma plantinha na sua casa ali, tem um ser vivo ali, tem um espírito responsável por aquela planta, né? Se você vai caminhar aí por um parque e tal, saúde os seres deste lugar. Peça permissão para caminhar por aquele lugar sagrado, porque esses seres estão ali. E eles vão te ouvir, eles vão te entender, eles vão até te ajudar no seu processo de crescimento e desenvolvimento quando você faz isso. É, então, vamos em frente aqui. Ele afirmou que eu aqui estive em tempos remotos. Não entendi bem o que transmitia, mas sinto que estou a ponto de recordar alguma coisa importante do passado. Fez-me saber que algum dia poderei entrar no coração desta montanha e dela receber vida eterna e sabedoria, mas não antes de 2 anos. Pediu-me que ficasse em paz, porque tudo pode acontecer dentro da ordem divina. Disse também que eu tinha entrado na grande corrente da vida, que me levaria à eterna perfeição. Minha querida irmã, sois realmente abençoada, exclamou Nada, abraçando-a ternamente. Confiai na divina presença, eu sou dentro de vós, e tudo será revelado dentro, né, no devido tempo. Vinde agora para uma refeição. Tereis, terei imenso prazer em almoçar convosco, mas ainda estou sentindo uma força interior como nunca antes experimentei, replicou ela. Sou muito grata por me terdes trazido hoje aqui. Sois encantadores para comigo. Admiro profundamente a beleza da paisagem, mas essa glória interior ultrapassa tudo em minha vida. Deus vos abençoe, meus queridos amigos. Então, compreendemos porque tínhamos sido compelidos a ver a Table Mountain. Terminada a refeição, Rex sugeriu que descêssemos o lado oposto da montanha para Zara ver os deslumbrantes efeitos coloridos da paisagem mais escarpada e depois entrarmos na caverna dos símbolos. Ao chegarmos à entrada da caverna, Rex fez parar o cavalo. Vamos entrar, disse ele. Não, não, exclamou Zara, tornando-se pálida. Não devemos entrar agora. Por favor,
voltemos para casa. Compreendemos que ela estava sendo guiada pelo seu interior e não insistimos mais. Apenas dirigimos nossos cavalos para casa. Quando chegamos ao rancho, Rayborn disse-nos que recebera uma mensagem de Saint-Germain, pedindo-nos para encontrá-lo no quarto da torre às 8 horas daquela noite. A hora marcada, ao nos aproximarmos da porta, esta se abriu amplamente, revelando Saint-Germain. Ele saudou-nos com sua graça habitual e logo ocupamos nossos lugares nas cadeiras, formando círculo. Os Livingstons estavam surpresos e admiravam a beleza do aposento com grande entusiasmo. Quando todos se aquietaram, Saint-Germain disse: Marquei este encontro especialmente por causa de Zara, e em segundo lugar, por causa de Daniel Rayborn. Proferiu um curto, porém belo tributo de louvor e gratidão à presença eu sou, e, enquanto falava, a luz se espalhava com grande intensidade e iluminava o aposento brilhantemente. Ele dirigiu-se a Zara e tocou na fronte. Imediatamente fomos rodeados por um círculo de luz cor de ouro, rosa e azul, e nos tornamos aptos a ver dentro da imediata oitava de luz, além daquela onde geralmente a humanidade funciona. A luz começou a se focalizar em torno de Zara e sua visão interior se abriu, sucedendo-se diante dela as experiências de muitas vidas. Em uma determinada vida, estivera sob a instrução de Saint-Germain, e nessa ocasião atingiu grande iluminação. Noutra, foi sacerdotisa na caverna de uma grande montanha e nessa época encontrou pela primeira vez o deus Tabor. Enquanto essa revelação de vidas passadas era apresentada, a memória de tais atividades tornou-se mais forte, e Saint-Germain explicou que tudo isso lhe seria de grande proveito alguns anos mais tarde. Ao terminar o trabalho com ela, o belo círculo de luz desapareceu lentamente. Meu irmão, disse Saint-Germain, dirigindo-se a Rayborn, é desejo meu que estejais na caverna dos símbolos no dia 20 de julho, a fim de vos preparardes para o trabalho final que desejamos efetuar. Esse irmão vos acompanhará, continuou ele, indicando-me. Nada, Pérola, Rex e Bob lá estarão às 8 horas do dia 26. Gaylord deve partir amanhã de manhã a serviço da grande fraternidade branca na América do Sul. Este trabalho preparatório e inestimável para todos porque até agora não tendes a mais leve concepção do que está sendo feito a vosso favor. A irradiação que será dada na caverna dos símbolos ocasionará o encerramento da peregrinação terrena de nosso irmão Rayborn, mas o dia e a hora exatos não podem ser revelados a qualquer ser não ascensionado, porque sua mesma divina presença eu sou, e só ela conhece o instante eleito, no qual o grande trabalho de muitos séculos será consumado. Confio em que todos os afazeres exteriores relacionados com os negócios estão sendo preparados para esse supremo evento. Caso
não se achem totalmente concluídos, poderão ser terminados dentro dos próximos 10 dias. Zara, vosso encontro hoje com o deus Tabor é bastante significativo. Ele representa muito para vós. Sede paciente, pois o natural desabrochar da luz dentro de vós será o mais rápido possível. O que vistes esta noite a respeito do passado não é mais do que uma pequena parte de vossas experiências anteriores, mas constitui o essencial agora. A vós, Rex, Bob e este irmão, indicando-me, desejo comunicar que há ainda uma outra jazida a menos de meia milha da descoberta mestre. Como a chamais? Que vos revelarei durante a vossa próxima viagem à mina, daqui a 3 dias. Como as concessões estão todas protegidas pelos registros e títulos que tendes convosco, elas estão seguras até vossa volta do leste daqui a 2 anos. Ao tempo em que os outros voltarem do Himalaia, nossos queridos Livingstone estarão preparados para se reunir a vós novamente e realizar progressos que os conduzirão à completa liberdade. Desejo que cada um siga as instruções dadas e lembrai-vos sempre de que nada na vida é tão importante como amar, adorar e alcançar a poderosa presença Eu Sou dentro de vós e no universo. Nunca deveis perder a alegria e o entusiasmo da busca, por um momento sequer. De tempos em tempos estarei presente, mas não visivelmente. Quando regressardes, Bob virá convosco, pronto para ir ao Extremo Oriente. Posso não aparecer outra vez aos Livingstons em forma visível e tangível antes de nossa viagem, mas Zara, quero relembrar-vos que Dave Sutherland, a quem encontrareis na mina, é o vosso raio gêmeo. Recordareis e reconhecereis sua face e irradiação, porque suas feições são semelhantes às da encarnação na qual estivestes juntos a última vez. Queridos estudantes, minha bênção envolve cada um de vós no divino abraço da poderosa presença Eu Sou. Enquanto pronunciava essas derradeiras palavras, seu corpo desapareceu quase instantaneamente. Viajamos para a mina em companhia dos Livingstons na manhã do dia 7 de julho e, ao nos aproximarmos, Bob comunicou-nos que Saint-Germain deixara um bilhete avisando que chegaríamos às 8 horas da noite. Quando mostraram o bangalô aos Livingstons, estes manifestaram grande alegria, e isto porque Rayburn não economizou nas despesas, a fim de estabelecer o máximo conforto. Era um bangalô amplo e alegre, provido de todas as comodidades modernas, primorosamente mobiliado, até com um belo piano de meia cauda. Nunca vi maior nem mais sincera apreciação e, a- ao nos encontrarmos à hora do jantar, Zara estendeu os braços em volta de Rayburn e beijou-o, expressando sua gratidão repetidas vezes pelas magníficas bênçãos que ele, em seu grande amor, lhe conferia. Depois
do jantar daquela tarde, Bob pediu licença e meia hora mais tarde voltou com Dave Sutherland. Ele foi apresentado a todos, menos a Zara, que momentaneamente deixara a sala. Ela voltou e, de repente, encontrou-se face a face com Dave, que Bob justamente ia apresentar. Nós todos observávamos com atenção, sem dar a perceber. Quando seus olhos se encontraram, nenhum dos dois se moveu. Já nos vimos muitas vezes em meus sonhos, mas sempre me pareceu ser mais realidade do que sonho, foi o comentário de Dave. Sim, é verdade, disse Zara, justamente como nosso amado Saint-Germain me explicou. Lembro-me de vós. Eu também já vos vi muitas vezes, enquanto meu corpo dormia. Quando estive bem doente e parecia não haver esperança de recuperação, viestes a mim, e todas as vezes que isso acontecia, eu me sentia mais forte e mais encorajada. Então veio Saint-Germain e me restabeleci em poucas horas. Contar-vos-ei tudo posteriormente. Estávamos todos com os olhos rasos d'água quando ocorreu a reunião desses dois raios gêmeos. Nós não nos sentíamos, nós nos sentíamos gratos a Saint-Germain pela perfeição que ele estava constantemente prodigalizando a cada um de nós e ao mundo. Verdadeiramente, não existe no universo laço de amor mais estreito do que aquele que une um mestre ascensionado e seus discípulos. Minhas congratulações e bênçãos estão sempre convosco, grandes almas de luz, disse Livingstone, colocando um braço envolto de Dave e outro envolto de Zara, em volta de Zara. Minha taça de felicidade está repleta, exclamou a senhora Livingstone, beijando-os a ambos. Nada, Pérola, Bob e Rex também os cumprimentaram, porque eles, mais ainda do que todos os outros, podiam realmente compreender o que significa essa reunião dos raios gêmeos. Daí a pouco, uma voz, vinda do plano etérico, começou a cantar com tons suaves e maravilhosos. Amor é a realização da lei, com um belo acompanhamento de instrumentos de corda. Dave permaneceu quase imobilizado de surpresa, pois era a primeira vez que testemunhava qualquer manifestação da hóstia ascensionada. A música era do seu reconhecimento e bênção à eterna união dos três grupos de raios gêmeos, e Dave era como uma flor prestes a abrir suas pétalas à plenitude da irradiação do sol. Tanto quanto nos era permitido, demos uma explicação sobre Saint-Germain e seu maravilhoso trabalho. Tudo isso é admirável, disse Dave. Sinto dentro de mim alguma coisa que me faz saber que tudo é real e verdadeiro. Desejo conhecer cada vez mais a respeito e desejo encontrá-lo face a face. No dia seguinte, Livingstone foi designado superintendente da mina e mostraram-lhe a descoberta mestre. Não se cansava de falar a respeito e estava perfeitamente satisfeito com o inteiro empreendimento. Quando acabamos de inspecionar os trabalhos, Bob entregou tudo ao seu encargo. À medida que as transferências se processavam,
Rayburn reuniu os homens e apresentou-os a Livingstone, explicando-lhes que este e Davis Sutherland ficariam encarregados de tudo durante os próximos 2 anos. Fê-los compreender que apreciava imensamente sua lealdade e serviço esse prestado através de seus assistentes e de outros que ele deixara encarregados, sempre atentos todos ao seu bem-estar. Uma vez mais, o quarteto divertiu magnificamente os homens, causando toda causando a toda a gente intensa alegria. Naquela noite, no momento em que me recolhia, flutuou até o chão um pedaço de papel, caindo aos meus pés. Apanhei-o e nele havia uma mensagem de Saint-Germain para Bob, Rex e eu mesmo. Pedia-nos que fôssemos a um certo lugar na mina Rayburn, às 7 horas da manhã seguinte. Obedecemos e à nossa chegada, a corrente eletrônica carregou-me da cabeça aos pés. Ouvimos fa- com clareza, faladas audivelmente as seguintes palavras: sentai-vos todos tranquilos em forma de triângulo. Focalizei a atenção sobre a poderosa presença Eu Sou quando dentro de vós e mantende-a firmemente concentrada. Vamos parar por aqui hoje. A gente ainda tem mais algumas páginas, a gente termina na nossa próxima reunião. É agora 4 horas, né? Então, vamos parar por aqui, que a gente leu bastante já hoje, tem bastante assunto para pensar e refletir ainda. Muita coisa mesmo, né? É, Eu fico imaginando assim que alegria, né? Encontrar Saint Germain assim, fisicamente, né? eu fico imaginando a mesma coisa, né? De você tá num momento como esse, né? E receber um bilhetinho dele assim, né? Ó, vou aparecer às 8 horas aí para jantar, hein? Né? E você passa um tempo com ele ali e assim, a coisa acho que mais incrível disso é que isso pode de fato acontecer, né? E quanto mais a gente aceitar e mais a gente se elevar espiritualmente, a gente está cada vez mais próximo disso de fato acontecer. Esses grandes mestres, eles são reais, eles estão mais próximos de nós do que a gente de fato acredita ou imagina, né? Eles estão aí para nos apoiar espiritualmente. E, É, e, hoje a gente recebe uma canalização de Saint Germain e já é uma coisa emocionante, né? Ter muito. ele aparecendo e dando uma aula como ele faz para para esse pessoal aqui, né? Seria uma coisa extraordinária, né? É algo bem legal mesmo. Muito bom. Bom, Depois que você encerrar a gravação, eu queria te falar uma coisa, então, perguntar. então tá bom. Vamos fazer isso então. Então, Tá bom. nesse momento, vamos agradecer pela oportunidade desse aprendizado, dessa tarde de estudos. Em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou. Nós encerramos esse trabalho espiritual e espero que todos possam se beneficiar desses ensinamentos e trazer mais luz, bênção, felicidade e pedir que a divina presença eu sou seja uma fonte de amor infinita para cada um. Que essa luz possa nos abençoar, que possamos reconhecer que somos sóis de amor, que somos consciências de puro amor e expressar esse amor dia a dia em nossas vidas.
está decretado e, em nome de Deus, nós encerramos as atividades desta tarde. Fiquem todos na paz de Deus.